Shalom, queridos, graça e paz, sejam todos bem-vindos. Mais um dia estamos aqui na presença do Senhor para ouvir a sua palavra. Seja bem-vinda Rosaura, pastora Mônica, Kátia, Marquinha Almeida, tá escrito Marquinha Almeida, Kátia, Nara Fernandes. Shalom, 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 sejam todos muito bem-vindos. Aldair Oliveira, seja bem-vindo, meu querido. Hoje nós teremos mais uma convidada muito especial, uma discípula muito amada, que já está bastante tempo conosco, a Carolzinha, a esposa do Alda, e hoje nós vamos estar conversando um pouquinho com aquilo que Deus tem falado ao seu coração. Eneida, Grazi, tivemos uma live sensacional essa semana com a Grazi, hein? Tá lá no YouTube, quem não viu ainda. IBNP News. Juliano Longaray, o Ju tá fazendo nossos banners aí, viu, Ju? O Ju é o cara, tem nos ajudado muito com os banners. Lu Biaki, seja bem-vindo. Ângela, Dona Vanilda, glória a Deus, queridos. Amados, vamos mandar um aviãozinho aí, clica no aviãozinho, manda para alguém e vamos aumentar essa audiência aí, porque hoje o negócio vai ser tremendo. Eu tô com a palavra da Grazi aqui, a palavra da Carol, a Grazi foi terça. A palavra da Carol aqui, eu tava meditando nela aqui, porque ela me mandou antes. Aliás, o pessoal que ministra me manda a palavra antes para eu dar uma inteirada na palavra. Rodrigo Braz, seja bem-vindo, querido. Eu estava meditando e eu posso te dizer que é uma palavra tremenda. Então, clica aí, manda um aviãozinho para alguém, manda um aviãozinho aí e, se Deus quiser, nós vamos aumentar essa audiência aí, vamos colocar mais pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Amanhã é feriado, amanhã está todo mundo em casa descansando, assim como hoje, como ontem, se bem que tem muita gente trabalhando em casa como eu, né? Mas o pessoal o pessoal não tá na correria do estresse do trânsito, do dia a dia, e tá descansando, amanhã vai ser tranquilo. Então vamos chamar gente aí. Arthur Esperoto, Carol Ramos, sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Eu não vi a Carol entrar. Carol, se tu já entrou, dá um oi aí. Andréia Deia Ramos, seja bem-vinda. Eu não vi a Carol entrar ainda. Se tu já entrou, dá um oi aí para eu te achar, para já te colocar no ar comigo aí. Trabalhando bastante, Kátia? Que maravilha, hein? Quem tá trabalhando bastante, clica no coração aí. Gilmara, shalom, Gil. Ó, Gilmara todo dia aí. Oi, Carol. Felipe Correia, maravilha. Gente, sem mais delongas, já vou chamar a Carol aqui para estar comigo. E vai clicando aí no coraçãozinho. Fernanda. Ó, daqui uns dias vai ser a feira, hein? Shalom, Carol. Shalom, pastor. Como é que tá? Me ouvindo bem aí? Sim. Tudo bem? Glória a Deus. Tudo bem. Também tô te ouvindo bem. O pessoal tá ouvindo bem a Carol aí? Tá todo mundo ouvindo bem? Ó, a Eneida tá trabalhando bem mais do que antes. Deixa eu ver o que ela disse aqui. Estudando muito para estar preparada para a volta. É isso aí. Sou seu fã campeão, Damião. Não sei se é para mim, obrigado. Flávio Festauer, dica. Olha aí, pessoal. Glória a Deus. Vamos lá, então. Gente, essa é a Carol. Carol, primeiramente, te apresenta para nós o que tu faz. Fala um pouquinho de ti aí. Luana, bem-vinda. O pessoal tá chegando ainda. Mas vai te apresentando aí, Carol. Tá certo. Então, eu sou a Caroline Oliveira. O pessoal me chama mais de Carol, né? Hoje eu trabalho em casa. Sou a futura empresária de sucesso da Santo Bolo. Olha aí, que maravilha. Que maravilha. Sou esposa do Alda, mãe do Davi. Sou líder na igreja
Batista Nacional de Porto Alegre, do pastor Alexandre, da pastora Mônica, e junto com o meu esposo na liderança do Ministério de Louvor também. Glória a Deus. Então, Carol, queria te perguntar, uma pergunta que eu tenho feito para todas as pessoas que têm compartilhado essa live comigo aqui, né? Nós temos a nossa equipe, muitas pessoas qualificadas, capacitadas, e tu é uma delas, com certeza, né? Por isso que tu está aqui, compartilhando a palavra. Mas eu queria te perguntar, como tem sido para ti nesse tempo de confinamento? Aliás, a palavra vai falar um pouco sobre isso também, mas como é que tu está vendo esse momento? Já temos uma luz no fim do túnel ou está tudo escuro ainda? Como é que tu está enxergando esse momento aí? Então, pastor, a gente tem vivido assim debaixo das orientações dos nossos governantes, né? Ontem a gente, diante da live com o vereador Hamilton, a gente se encheu um pouco de esperança, assim, né? Sim. Mas infelizmente o nosso prefeito vetou lá, né? As informações que a gente tem, né? Então, segue tudo como estava, né? Sem perspectiva, como vocês falaram ontem. E isso a gente vai falar um pouco no decorrer aqui dessa palavra, isso assusta, né? A gente não tem uma perspectiva de quando que isso vai voltar ao normal, né? Então eu tô vendo um momento assim, muitas pessoas em pânico por isso, pela falta de visão do futuro, né? Do como se programar, como programar algo sem saber com que receita vai poder contar, se vai ter o emprego mês que vem. Então, eu tô vendo tudo isso, assim, com as pessoas muito em pânico pela incerteza, mas trazendo a questão como filhos de Deus, assim, eu tenho uma convicção muito grande desde o início de que Deus parou o mundo para falar conosco. Não não que esse vírus tenha vindo de Deus, mas que ele tem usado esse momento, né, para falar conosco. E eu sinto, assim, que Deus, ele quer se encontrar conosco nesse momento com mais profundidade, né? Aprofundar os relacionamentos com ele. E sempre que a gente perde esse controle, que o ser humano, ele tem muito essa questão de estar no controle, né? Exato. E acredito que muitos aqui que estão nessa live tinham planejamentos de guardar tanto dinheiro, tantos meses, chegar no final do ano, fazer uma viagem, ter umas férias, trocar de carro, de repente, enfim, estavam com seus planejamentos. E hoje não podem mais manter muitas das suas programações diante da incerteza, né? E isso nos leva a uma dependência de Deus. E essa dependência de Deus, assim, tão brusca, ela pode causar desespero nas pessoas ou realmente nos levar para uma busca em Deus que a gente nunca fez antes. É verdade. Bom, eu acho que isso aí, essa busca aí vai tema da palavra, então. Estamos quase entrando na palavra. Mas olha só, eu vou te dar o que eu estou sentindo agora em relação a isso. Quando a gente não tem planejamento, a gente não tem expectativa, porque se dissesse para nós assim, ó, o isolamento vai terminar dia 1º de julho, eu acho que todo mundo ficava mais tranquilo, que daí tu sabe que até 1º de julho e tu faz um plano em cima disso, né? Mesmo que julho esteja muito longe. Mas o problema é que ele pode terminar dia 1º de junho, mas a gente não sabe, então tu não consegue fazer nenhum tipo de plano em cima disso, não? Não conseguimos fazer nenhum tipo de plano em cima disso. E aí, o que acontece? Nós acabamos nos tornando torcedores. Vamos torcer para passar o coronavírus. Vamos torcer para passar a pandemia. Né? Isso é o que acho que mais atrapalha, hoje em dia, as pessoas. Eu acho que é o que mais atrapalha é justamente essa incerteza de não poder fazer um planejamento. Por exemplo, o contratante, o empresário, né? Ele tem o funcionário lá, demite, não demite. Tá, mas se desse certeza que voltaria no início de junho, talvez não demitisse, mas como não sabe, está no escuro, demite, né? Então hoje tem milhões de pessoas na Rua da Amargura perdendo emprego justamente por causa dessa situação de
uma falta de previsibilidade, né, no que vai acontecer, né? Então, eu acho que não tem. Será que tem algum celular ligado junto aí que tá dando interferência, entrando um barulho aí, Carol? Barulho? Tá entrando um barulho. Será que não tem outro celular que tá com áudio ligado? Ah, tá. Só um pouquinho. Vou ver ele com Alda. Tá, verifica aí. Enquanto isso, eu dou mais uns dois aqui. Igreja Shekinah, seja bem-vinda. Apóstolo Nélio, Goiás, opa, seja bem-vindo. Veronique Paz, mamãe, seja bem-vinda. Ju Longaraia, Nádio Vital, Camila Madri, Luana, Andréa Castro, pô, só gente legal, hein? Mídia Mais RS, olha aí, Fernando Ungarati, seja bem-vindo, Fernando. Só gente abençoada. Gente, olha só, manda um aviãozinho aí, vamos aumentar essa audiência aí, que essa palavra vai ser muito legal. Carlos Eduardo, Shalom, Lourdes Quevedo, seja muito bem-vinda, Lourdes. Vamos lá, então. Vamos ver se melhora agora. Vamos entrar, então, na palavra. E o nome da palavra, deixa eu ver que o Arthur escreveu aqui. A incerteza é mais por conta da falta de conhecimento das autoridades e também a proposital falta de informações jurídicas a respeito da situação. É verdade. É verdade. Hoje, o vírus é um vírus político, sobretudo, eu acho, né? É o pandemídia, como eu falei algum tempo atrás aí. Deixa eu botar aqui o nome da palavra. Isolamento que gera crescimento. Isolamento que gera crescimento. E eu quero perguntar para quem está nos ouvindo aí, Carol, se alguém percebe que está crescendo mais o isolamento do que antes. Será que alguém está crescendo? Coloca eu aí. Se você acredita que você está crescendo mais durante a pandemia do que antes, quando não tinha pandemia. Ó, ninguém está crescendo, Carol. Então, a Lourdes está crescendo, ó. O Arthur está crescendo mais durante o isolamento, olha aí, viu? O Juliano também, Longaray, Juliano José, a pastora, a Sheila, posso dizer que eu também, a Nara, a Juliana Longaray, glória a Deus. É que algumas pessoas... está crescendo mais, a Kátia está crescendo mais durante o isolamento, a Luana Matos, olha aí. A Eneida, olha aí, que maravilha, hein? Carlos Eduardo, entendo que esse momento nos fez crescer mais ainda, é verdade, eu concordo. A Jessiquinha também, maravilha. Vamos lá então, Carol. E você, Carol, está crescendo mais esse isolamento? Sim, muito, pastor. Eu entendo que algumas pessoas podem, talvez, não se identificar e achar que... Não, mas, na verdade, eu estou trabalhando, né? A minha empresa, indústria, enfim, não aderiu à paralisação, está funcionando tudo normal. Mas o momento que nós estamos vivendo em si, ele é um momento de isolamento social, né? Sim. Seja ele da igreja, né, da escola, dos filhos, em alguma área da nossa vida vai estar vivendo esse isolamento, talvez não em totalidade. Então, ele nos proporciona oportunidades, né? Amém. E eu vou começar lendo a palavra que vai reger essa ministração, que está em Colossenses 2, do 6 ao 10. Vamos lá, então. Se não estiver me ouvindo, aí estiver cortando, daí tu me interrompe, tá, pastor? Ok. Colossenses 2, do 6 ao 10. Aqui é a versão da Bíblia judaica, que diz assim: portanto, como vocês receberam o Messias, Jesus Cristo o Senhor, continuem a viver unidos a Ele. Permaneçam profundamente enraizados nele. Continuem a ser edificados nele e confirmados na confiança, como foram ensinados, para que transbordem em ações de graças. Cuidem para que ninguém os cative por meio de filosofias e enganos vãos,
seguindo tradições humanas que concordam com os espíritos elementares do mundo, mas não com os de Cristo Jesus. Porque nele habita corporalmente a plenitude do que Deus é. E por sua união com ele, vocês foram planificados. Ele é o cabeça de todo o governo e autoridade. E essa carta aos Colossenses, né, pastor, pelo que eu pesquisei, o apóstolo Paulo, ele escreveu quando estava preso, né, e num momento, assim, em que a igreja estava se desviando da doutrina dos ensinamentos de Cristo. A igreja de Colossos era uma igreja de gentios, né, e tinham poucos judeus, assim, do alto escalão. E algumas doutrinas bem específicas do povo judeu e algumas doutrinas gregas também começaram a entrar na igreja. E o povo começou a... Então, Paulo sente ali a necessidade de trazer uma exortação para a igreja, para eles voltarem para os ensinamentos. Bom, agora voltem, lembrem-se, né? Parafraseando aqui, para aquilo que vocês receberam e foram ensinados no momento da conversão de vocês. Sim. Não se confundam com interferências externas, com essas muitas vozes que estão por aí, e não se desviem daquilo que é o ensinamento de Cristo, né? Sim. E eu lembro que nas primeiras lives a gente falou muito sobre que o plano não mudou, né? E realmente, qual era o plano? Né? O que a gente vinha falando tanto sobre o avivamento da igreja? Sim. Mas como que o plano não mudou, Carol? As igrejas fechadas, como que o plano de Deus não mudou sobre avivamento na nossa vida, né? Como que isso vai seguir com as igrejas com portas fechadas? De repente Deus deu ali uma paradinha e depois volta, né? Dá um stop ali e depois dá o play de novo quando volta tudo isso. E isso me levou a pensar que, de repente, a gente tem que rever qual é o nosso conceito de avivamento, né? Será que a gente estava com o pensamento de que avivamentos são estádios lotados, são grandes eventos, a igreja na rua de mãos dadas orando? Eu acho que tudo isso faz parte e é fundamental, né? Mas, na verdade, não depende disso para acontecer, né? E talvez a gente estava muito na esperança dessas coisas acontecerem externas, coisas grandiosas, para que então o avivamento se manifeste no nosso meio. Sim. E eu vejo que nesse momento Deus nos chama para um avivamento de dentro para fora, né? De uma transformação no nosso interior, para que aí então, quando tudo isso voltar, aí haja assim o boom, a explosão externa, porque daí nós, no nosso interior, vamos ter vida de Deus, né? Para que seja um fogo consistente, para que não seja um fogo passageiro, uma empolgação de momento, né? Certo. Vamos ao ponto 1, então, para... Ponto 1. Ponto 1. Calar a murmuração. Opa! E como eu falei, né, pastora, a falta de perspectiva, a gente sair do controle, a gente perder essas rédeas da nossa vida, gera muita murmuração. E tem uma coisa que tu falaste em uma live, né, sobre o maná. O povo de Deus, assim, a gente acha tão lindo, né? Vou falar para a minha vida também, que um dia isso eu parei, assim, comecei a pensar. É tão lindo a gente cantar, Deus, eu quero viver só para ti. Deus, eu quero viver pela fé. E uma vez eu me peguei cantando uma música que o Renan cantava, ela, viverei pela fé em ti, Jesus. E todo mundo animado, viverei pela fé em ti, Jesus, viverei pela fé. E eu, parei no meio do louvor, assim, não é fácil viver pela fé. Então, nós mesmos, às vezes, declaramos coisas que nós queremos e desejamos viver, mas não é fácil viver da provisão do Senhor. Porque a provisão, ela não é o que a gente quer, ela é o que a gente precisa. E a visão do que a gente precisa, a que a gente acha que a gente precisa, e que Deus sabe que a gente precisa, tem uma diferença, né?
E nesse momento, talvez muitas pessoas estejam desempregadas, estejam com as suas finanças abaladas e vão ser socorridas pelo favor do Senhor. Amém. E esse favor talvez não venha da maneira que elas querem. Pensando assim na questão de uma cesta básica que é doada, numa cesta básica não tem carne. Numa cesta básica tem um docinho, né? A cesta básica ali tem a massa, o feijão, o arroz. É básico, né? É básico. E essa é a provisão do Senhor. E aí vem a murmuração. O Senhor, ele está trazendo a provisão, ele está trazendo o sustento, mas não é aquilo que a gente queria, é aquilo que a gente precisa. E aí vem a murmuração, né, pastor? E foi isso que fez o povo ficar 40 anos no deserto. E eu lembro que na primeira live, não sei se foi do Cá Entre Nós, ou se foi uma live que a pastora fez contigo, que ela disse assim, e se demorar, essa crise do coronavírus, demorar para passar o mesmo tempo, fazendo um comparativo com o povo no deserto, né? O mesmo tempo que durar a nossa murmuração, quanto tempo será que vai demorar para acabar o coronavírus? Talvez um ano inteiro, hein? Pois é. Então, eu vejo muito assim, e eu mesmo, muitas vezes eu me peguei por causa das coisas que vão acontecendo. Agora a aula é por vídeo, agora a aula é online, agora nós estamos com todo mundo em casa e tem que ter silêncio para o pai poder trabalhar e tem que ajudar o filho. E eu vi assim, no meu nível de relacionamento ali, alguns grupos, as pessoas murmurando demais por aquelas coisas que iam novas, que iam sendo apresentadas na rotina diariamente, né? Sim. Então eu vejo muita murmuração e isso pode definir também, né, o tempo que a gente demora para crescer, para sair da... Amém. O segundo ponto, pastor, vocês querem comentar alguma coisa em relação ao primeiro ponto? Não, exatamente, né? A murmuração, ela é uma brecha para a manutenção do deserto, né? A murmuração, ela acaba com qualquer possibilidade de avanço. Então, é uma coisa que a gente tem já falado bastante, a questão da murmuração, mas, infelizmente, tem muitas pessoas que ainda têm esse mau hábito de murmurar. E às vezes, nem se dão conta que murmuram, né? Muitas pessoas, às vezes, estão... Elas até para dizer alguma coisa positiva, elas falam ai antes, né? Tem um ai junto, né? Tem pessoas que são assim, né? Mas... É o teu que tá falando. Né? Mas a pastora está me dizendo que o meu tá com eco. O meu? Tá com os dois abertos? Não tô com os dois abertos. Mas tá tudo bem aqui. Tu tá me ouvindo bem aí, Carol? Sim, para mim tá normal. Então tá. Então vamos tocar a ficha. Ponto 2. Tá. Ponto 2, mentoria. Para nós isso fica bem esclarecido, né? Que são os nossos apóstolos, os nossos líderes, né? Que estão sobre a nossa vida. E isso é fundamental nesse momento, que a gente esteja junto, caminhando junto, e não esteja caminhando isolado, né? Sozinho. Tendo debaixo de uma direção, né? Das nossas lideranças. E para aqueles que não têm hoje uma liderança sobre a sua vida, espiritual principalmente, que vocês possam filtrar, né, a mente de vocês com as muitas vozes que existem por aí, né? E eu lembro que quando a igreja fechou as portas mesmo, pastor, e tu prontamente também já se posicionou para fazer as gravações de live, né? Eu gravei para pastor e falei, pastora, eu acho isso excelente, porque alguns já começaram a se perder, já, assim, mentalmente, já ficar desnorteados, vamos dizer assim. Porque tinha muita gente na internet falando muitas coisas, né? Alguns falando besteira, né? Descredibilizando a palavra de Deus, dizendo que tu não precisa ir pela Bíblia, agora tu só anda em revelação. Então, muitas vozes por aí que confundem o povo, né? Trazem confusão na mente. Sim. E a gente ter essa palavra todos os dias vinda
de ti, né, pastor? Uma palavra hoje, eu até falei no devocional, nossa, pastor tem uma live de noite, segunda a sexta, devocional diário e consegue ter uma riqueza assim tão grande, sabe, nas palavras. Não é algo superficial, um versículo ali, é profundo mesmo, né? Então, glória a Deus pela tua Tu vida. não sabe o quanto custa isso na minha vida. Mas a gente está disposto a pagar o preço. Isso faz toda a diferença, porque isso sustenta os discípulos, né? E tem uma direção, tem uma voz a que seguir. Não fica perdido, desnorteado por muitas vozes. Sim. Então, que as pessoas possam filtrar a quem estão dando os seus ouvidos, né? Porque tem muita coisa aí só para trazer confusão, né, no arraial. Então reveja suas referências, reveja as pessoas que são influência na tua vida, que tu te espelhe, que possa ver o que elas acreditam, o que elas têm postado, conteúdo, porque isso pode estar contaminando a nossa mente, né? E aqui no versículo 8, no 2:8 diz, né, para que ninguém os cative por meio de filosofias, enganos, tradições, como espíritos elementares do mundo, mas que não concordam com os princípios de Cristo Jesus, né? Então, que a gente possa fazer esse filtro nas nossas redes sociais, aquilo que está sendo influência na nossa vida. Hoje tem muitas vozes, né, Carol? Né? E se a gente se omitir, o que acontece? A Bíblia diz que a ovelha conhece a voz do pastor, né? E se os pastores, ou aqueles que estão à frente, juntamente com se omitirem, as ovelhas vão começar a ouvir outras vozes, né? E o pastor, ele não pode ficar calado, porque a voz é instrumento de trabalho dele, né? E eu estendo isso aos líderes. Eles não podem ficar calados. Então eu vejo hoje várias movimentações, até na IBN, de líderes que estão indo para a internet, que estão falando. Eu posso citar o exemplo, a Sheila agora e a Dani estão com um projeto para mulheres, como se diz, mães de anjo, né? Que mulheres que perderam a gravidez. Eu vejo a Dani Gurskas na internet, eu vejo a Dani Zorzeto na internet também. Eu vejo, tem alguém me corrigindo aqui, minha filha, né? Desculpa, que às vezes eu erro alguns nomes. Mas é o apoio logístico aqui da produção da live. É a produção da live aqui. E nós vamos ter Rede Homens com o Martins e o Flávio na terça-feira. Então, assim, ó, gente, o pessoal tá indo para a rede, a Michele tá indo para a rede. Quem mais que está indo, me ajudem, eu não estou lembrando de todos. O Aldo e a Carol foram para a rede fazer louvor e adoração. Então, o pessoal está... Gente, essa equipe de liderança que a gente vem fomentando há tantos anos, parece que saiu da casca agora, né? E inclusive, eu e a pastora, né? Eu e a pastora também saímos da casca também, porque nós estamos aprendendo aqui a fazer lives, né? Estamos aqui todos os dias aqui insistindo para ver se a gente aprende a fazer essa live, essa tal da live. Então, estamos todos os dias aqui, né? Mas é uma bênção, porque agora se tornou nosso público, né? A gente precisa pregar, continuar pregando o evangelho, e é o que a gente está fazendo. Amém? Amém. Deus por isso. Ministério de dança aí, a Grazi, as gurias, bem lembrado, hein? Se tiver mais alguém, me avisa aí. Tá bom? Continuando, Carol. Continuando, o terceiro ponto, então, é redescubra a sua identidade, né? Opa, essa aí é boa, hein? E aqui tem 2 pontos, tá, pastor? Um contrapontos. Teve um ali que eu adicionei depois que eu te mandei, tá? Vamos lá. Eu queria falar um pouco, né, sobre o rótulo que a gente se dá, né? Qual o rótulo que você se dá hoje, né? Quem está assistindo essa live? Um rótulo de vendedor, de motorista, de advogado, de empresário, né? Qual o rótulo que tu tem te dado hoje, assim? E se tirarem isso de você hoje, o que sobra? Porque muitas
muitas pessoas hoje estão perdendo o seu emprego, né? E aí, se eu não puder mais ser o vendedor, quem que eu sou? Quem que sobra, né? E eu vejo hoje pessoas se reinventando e indo atrás de conhecimento, aquela palavra que o pastor ministrou sobre as vasilhas, né? E a pessoa se descobrindo até hoje, hein? Reverberando. E as pessoas estão descobrindo em si habilidades que não conheciam, né? Que se não tivesse passado por um momento como esse, talvez nunca se descobrisse, né? Um potencial para realizar algo desse tipo, né? E eu quero aprofundar. Fala, pastor. Não, pode falar. Depois eu tenho comentários sobre isso também. Tá. Não, pode comentar, porque eu vou abrir para um outro lado. Pode falar. Não, que é justamente isso, Carol. O que eu percebo, tá? Eu percebo que há um apoio de identidade no ter e não no ser, né? Só que a verdadeira identidade é no ser. E sabe que eu tenho feito um exercício comigo em relação a isso, né? Se vocês forem ver meus devocionais, eu não boto lá pastor, boto nada, boto o nome, né? E a minha identidade, ela não pode estar apoiada num título, né? Isso é uma coisa que todo mundo está caindo a ficha, não é só eu, são muitas pessoas. Até mesmo o apóstolo René não bota mais apóstolo, bota René Terra Nova, porque a identidade não está limitada, nem apoiada e nem limitada ao título que tem. Porque a identidade ela deveria ser quem tu é, independente do título, né? Então, é essa questão, essa ficha que está caindo para muita gente, né? Então, o meu canal no Instagram, ou outros canais, é Alexandre de Paz, não tem pastor, não tem apóstolo, tem nada, é Alexandre, meu nome é Alexandre, né? Agora, se tem uma unção nessa área, se tem um reconhecimento, aí é outra coisa, mas o que eu busco é reforçar a identidade, não aquilo que se tem, né? Embora muitos até abordem dessa forma por honra, eu compreendo isso, e eu quando falo com uma autoridade, eu uso o prefixo sempre, eu uso o pastor, o apóstolo, a autoridade, Vossa Excelência, eu uso, né? Mas entendo que eu não busco isso para mim, né? Porque a minha identidade não pode estar apoiada naquilo que eu tenho. Verdade. E quando eu estava meditando sobre isso, pastor, eu lembrei de muitas vezes que tu ministraste sobre isso, sobre ser, né? E eu queria abrir um pouquinho essa questão da identidade agora, não só para a questão de profissional, da gente tá ampliando. Eu acho que o pastor já falou bastante a respeito disso em outras lives, né? Mas falar sobre a nossa identidade, né? Isso Deus tem ministrado muito comigo e eu vejo muitas pessoas paralisadas, né? Talvez por palavras lançadas, né? Talvez por situações que passaram que traumatizaram tanto que fizeram a pessoa paralisar e não querer mais avançar nisso, mas principalmente eu vejo por querer ter antes, né? Por querer ter um título, por querer ter alguma coisa que defina que ela é, né? E eu vejo Deus nos chamando para primeiro a gente ser. Amém. Para depois a gente ter, né? E vejo tantas pessoas, eu mais na questão das mulheres, né? Eu acompanho algumas mulheres e eu vejo o quanto tem afetado isso a identidade, né? De não conseguir fazer algo relevante, não se sentir apto para fazer algo relevante. Sim. E eu vejo o quanto isso é um alvo do diabo nas nossas vidas, porque se o diabo ele atacar a nossa identidade e a gente não reconhecer quem nós somos em Deus, tá feito para ele não tem mais trabalho nenhum, porque daí tá paralisado o processo de Deus na nossa vida. A gente não vai mais caminhar, não vai mais construir nada, porque ele atacou em quem nós somos em Deus, né? O poder e a autoridade. Ele disse que nós faríamos coisas maiores que Jesus, né? Então, obras ainda maiores. Então, foi nos dado poder e autoridade que hoje
a gente se limita a usar por achar que nós não somos capazes, que não estamos prontos. Não, mas eu ainda tenho que alcançar isso para então eu poder me expor numa rede social. Eu ainda tenho que vencer tal e tal limite para então eu poder falar a respeito disso, né? Porque eu preciso ter plena legalidade. Amém? Eu creio que a gente tem que ter, a palavra tem que passar por nós primeiro, Sim. mas não precisa estar pleno nisso para que eu possa falar. Eu tendo o entendimento e estando disposta a deixar Deus agir na minha vida, eu posso estar ajudando outras pessoas e propagando isso, né, com a minha vida. Então eu vejo assim o quanto o diabo tem atacado isso na vida das pessoas, para as pessoas paralisarem. E aí o trabalho dele tá feito. Ele não precisa mais nem se preocupar com aquele lá, porque aquele lá já parou, não faz mais nada. Sim. Né? E quebrar isso, pastor, pelo menos eu tenho entendido dessa forma, que quebrar esse ciclo na nossa vida é uma decisão, né? Porque tudo já está feito. Quem nós somos em Deus está na palavra, né? Sim. Que nós somos filhos, que a nossa vida foi sonhada, foi planejada por Deus. Está ali, como eu falei, toda a autoridade que foi delegada a nós como filhos de Deus. Sim. Então tá tudo pronto. Basta Amém. que a gente tome posse e se aproprie dessa palavra, né? E eu vejo muita gente se apoiando, às vezes, em alguns até clichês, né, evangélicos, de orar. Eu tô orando por isso, eu tô orando, é um processo de Deus na minha vida, eu tô pedindo para Deus. Eu tô pedindo para Deus para que Deus me ajude a amar aquela pessoa. Eu tô pedindo para Deus paciência, né? E eu vejo que tudo isso são decisões nossas. E Deus trabalha por oportunidades, né? Se eu pedir paciência para Deus, eu vou ter um monte de situações onde eu vou ter que exercer minha paciência. E aí entra aquela frase, né, aquele dito popular, né, quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece, né? Então, quanto mais paciência eu pedir para Deus, mas eu tô pedindo paciência e tá me vindo pessoas me tirando do sério aqui, né? Mas é a oportunidade que tu tem de exercer. A oportunidade de ser pacienciosa. Exatamente. Eu tô pedindo para Deus me ajudar a amar as pessoas. O amor é uma ação, né? Amém. A gente tem que decidir amar, né? E a sabedoria também, amém, a gente tem que orar por sabedoria, mas Deus não vai impregnar a palavra dele na nossa mente. Eu vou pedir sabedoria, mas eu vou buscar também, e Deus vai estar trazendo isso para mim através da minha busca, né? Amém. E algo que Deus falou muito forte comigo foi a questão do querer ser, né? Tinha algo que eu pedia muito a Deus, e eu pedia para Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, eu quero ser uma mulher de Deus, e eu orava durante muito tempo isso. E Deus me falou muito claro assim, seja. Uau, Carol. Uau. E eu fiquei assim, quanto tempo perdido. Quanto tempo perdido, né? Porque tem coisas que a gente passa uma vida orando e pedindo para Deus, esperando que algo sobrenatural aconteça, né? Sendo que são pequenos passos que a gente tem que dar para que isso, então, seja gerado na nossa vida e comece a desatar, né? E aí sim, a nossa oração, por isso, vai sustentar a nossa decisão, né? Amém. O ponto 4, vou acelerar aqui. O ponto 4... Vamos lá, tem mais 10 minutos aí, um pouquinho. O ponto 4 seria o crescimento na família. E acho que foi na live de ontem que falaste um pouco sobre isso também, sobre os valores invertidos, né? Sim. Tem muitos valores invertidos na família hoje, e eu participo de grupos que tem muitas mães, assim, e eu vejo pessoas falando que a figura do pai não é importante na família, né? Não depende. Uma família não depende de um homem. Uma questão que já entra um pouco do feminismo ali, né? Mas... Tava até lembrando de um meme feminista, que era a mamãe feminininha. E aí a mamãe diz assim, ó, mamãe feminista, filhinho não nasce machista. E aí alguém respondeu embaixo, não, mamãe, se a mamãe é feminista, o filhinho nem nasce, ela aborta.
O filhinho nem nasce. Sim. Não depende de... Mas e aí, Carol? Mas distorcendo, assim, valores, né? E eu sei que tem famílias que não escolhem isso. Realmente passam por abandono, né? Por perdas. E realmente não pode ter, não é por uma decisão, mas não pode ter a figura do pai ali, né? Mas quando eu vejo, assim, uma questão, assim, de realmente querer excluir, dizer que não é necessário, e a gente vê no meio da igreja, assim, né, pastor, o quanto isso afeta principalmente as mulheres, assim, a pastora vê um pouco mais disso, né, o quanto isso tem consequências na nossa vida, até mesmo no nosso relacionamento com Deus, né, por ter a falta de referência paterna. Né? Então, valores totalmente distorcidos, assim, né? E outra coisa também que eu tenho visto daí nesse período de quarentena é que será que ficar em casa com os filhos virou um problema? Será que passar mais tempo em casa com o marido, com a família, virou um problema? Para alguns, sim. Eu vejo muitas pessoas assim, meu Deus... não aguenta mais. A escola, quando é que a escola volta para essas crianças voltar, que eu não aguento mais os filhos dentro de casa? Uau, né? Eu sei, eu tenho um em casa bem calminho, bem tranquilo, assim, né? Uhum. E eu sei o quanto isso é desafiador, né? Da visão moderna. 220. Então, eu vejo assim, mas será que virou um problema? Porque as relações, elas estavam tão superficiais, né? Verdade. E Deus precisou estar reconectando a família. Então, é mais uma oportunidade. Esse ponto que você está tocando aí, Carol, é o ponto, acho que um dos principais dessa palavra de hoje. Porque quando corta toda a distração externa, toda a proposta de entretenimento, o que sobra da família? Né? Quando tu tem que olhar para dentro de casa. Porque uma coisa é tu viver um contexto de família, mas de uma perspectiva olhando para fora de casa. Tem escola, tem trabalho, tem a igreja, tem as coisas lá fora, o entretenimento, o futebol, tem não sei o quê. E aí a família se cruza, né? Mas aí quando coloca a família confinada numa casa, num quarto, numa situação... O que sobra, né? Que tipo de relacionamento real existe ali dentro, né? E é isso que está confrontando muita gente, porque está vendo que os vínculos são muito superficiais, mesmo tendo vínculo de sangue. Sim, e eu creio que Deus tem usado esse momento para rever o que realmente é importante, né? O que é mais importante. E muitas vezes eu me vejo em casa assim, né? Agora tem essa tarefa, o que a professora estava pensando quando fez isso? Sim. Meu Deus, eu tenho que fazer isso em casa. Mas tem coisas ali que esse momento também está proporcionando, que talvez eu nunca faria com o Davi se não tivesse essa oportunidade. Né? Alguns momentos ali, algum trabalhinho, algum ensino trazido por elas para repassar, né? Talvez eu nunca fizesse isso com ele. Então, vejo assim, uma oportunidade de Deus trazendo assim, o que é importante e trazer reconectar as famílias, né? E também de amizades também, né, pastor? Eu tenho visto assim, por isso que eu trouxe muito forte assim, esse título de isolamento que gera crescimento, poderia dizer unidade também, que parece tão averso assim, né? Que, como assim, isolamento e unidade, né? Mas eu tenho conversado com pessoas que eu não conversava quando eu estava liberada, né? E eu tô podendo enxergar, assim, o quanto eu perco por não ter essa proximidade com as pessoas. Às vezes a rotina nos engole, a gente tem tantas coisas para fazer, tantas demandas, que passa... alguns relacionamentos também na superfície, né? De, oi, tchau, tudo bom, vamos marcar, vamos fazer, e acaba não acontecendo um relacionamento mais... E eu pude ver, assim, nesse momento, poder estar estreitando alguns laços, e quanta coisa, assim, conversei com uma pessoa ontem, nossa,
a gente está passando por coisas tão parecidas, olha só quanto uma agregou para a outra e a gente está perdendo isso. Então a gente está perdendo isso, hein? o que a gente nem sabe. Né? Oi? A gente está perdendo algo que a gente nem sabe. É verdade. A riqueza que a gente está perdendo. Bah. E esse momento também para poder resgatar isso, né? E o ponto 5 é o nosso crescimento como Senhor, né? E aí o que Deus tem falado comigo, pastor, é de romper com a religiosidade. Amém. E eu até falei com uma pessoa hoje que é um momento assim da gente esquecer tudo que a gente acha que sabe, né? Sim. Aquilo que a gente, quando a gente tem muito tempo de igreja, assim, parece que a gente já fica no piloto automático com algumas coisas. Só que Deus, ele quer nos levar para um nível muito maior de relacionamento com ele. E uma frase aqui que eu anotei da Lisa Biver, que diz assim: existe diferença entre falar de Deus e de ouvir um Deus que fala com você. Amém. Então, falar de Deus, qualquer um pode abrir a Bíblia e dizer, aqui no versículo tal diz isso, isso, isso. Olha que tremendo. Sim. Muitas pessoas podem falar. Agora, tu falar sobre aquilo que Deus fala contigo, sobre aquilo que Deus tem revelado para a tua vida. E eu creio que Deus quer nos levar a esse nível, de não falar apenas palavra, não trazer apenas conhecimento, mas trazer revelação daquilo que Ele tem, daquilo que Ele tem falado e trazido como vida sobre nós, né? Amém. Eu tenho aprendido, pastora, a ouvir e receber, né? A cada live, assim, que eu ouço, né? Alguma coisa, talvez não a totalidade da palavra, mas alguma coisa, recebo, isso é para mim, né? E é incrível como, às vezes, a gente entra, como eu falei, num piloto automático, de entrar na igreja e a palavra hoje estava bênção, estava boa, né? Cumpri a minha avaliador de palavra. E agora, online, eu tô tendo uma experiência de ouvir isso aqui. E é aquilo que tu colocaste, eu acho que hoje no devocional, sobre colocar em prática. Sim. Né? Porque a gente ouvir e sair da live aqui, fechar a live, uau, que tremendo, isso foi tremendo. E não fazer nada com aquilo que tu viu, não vai acontecer nada. Tu tem acompanhado os devocionais ali, Carol? Não todos os dias, pastora, não todos os dias, mas na medida do possível, sim, e tem sido muito bom. Então, recomendo aí pra galera entrar ali, entrar no grupo do Telegram, viu? Tu acha que vale a pena? Vale a pena. Entre na bio do pastor A.W. Paz, baixe o Telegram se você não tem e receba esses devocionais todos os dias. É a vida, né? Mas coloque em prática. Com muito carinho, todos os dias. Amém. Então eu tenho aprendido assim, pastora, e a palavra aqui, se a gente voltar lá em Colossenses para ler, ele fala assim: estejam nele, se fortaleçam nele, se enraizem nele. Então é estar nele. E eu creio que quando nós buscarmos isso, estarmos em Deus, né? Vai acontecer, nós teremos consequências dessa pandemia, com certeza, né? Políticas, econômicas, enfim, vai nos afetar, mas se nós estivermos nele, nós estaremos seguros. É verdade. Eu creio que a provisão dele não vai faltar sobre a nossa vida. Então, nós temos duas opções para encerrar. Sentar e esperar passar, esperar chegar junho, julho, agosto e vivendo uma semana de cada vez, esperando os decretos das autoridades sobre o que nós vamos fazer no dia de amanhã e ficar esperando passar, ou aproveitar as oportunidades da melhor forma que a gente puder. E buscarmos nele as necessidades que nós tivermos, aproveitarmos as oportunidades e como eu falei, vai vir as dificuldades econômicas, sim, virão, política, já estamos vivendo crises políticas, né? Mas na nossa vida, nesses pontos que eu falei, da vida com Deus, família, a questão da nossa cobertura espiritual, e principalmente a nossa vida com Deus,
se nós aproveitarmos esse tempo da melhor forma, nós vamos acabar essa pandemia em outro patamar. É nisso que eu estou crendo, pastor. Amém, querida. Amém. E eu vi no teu texto aqui uma frase final aqui, que possamos andar não pelo que vemos, mas na revelação que já recebemos, né? E isso é uma chave para os dias de hoje, né? A gente já viu tanta coisa, já aprendeu tanta coisa, mas que realmente a gente consiga andar naquilo que a gente já recebeu e avançar, porque todo dia a gente recebe muito. Todo dia tem muita gente falando, a gente tem muito acesso a muitos materiais, aos devocionais do Telegram, muitos vídeos na internet, muitas lives, né? Eu até vi um meme esses dias, acho que foi o Volpato que colocou, que ele disse assim: estou com medo de abrir minha Bíblia e sair uma live lá de dentro. Então tem live para tudo que é lado, né? Mas o mais importante disso é a gente ver tudo isso que está sendo falado e ver o que a gente realmente consegue transformar em sabedoria. Porque a sabedoria está tu transformar o teu conhecimento numa prática que te gere um resultado, né? E Salomão dedicou um livro inteiro para falar de sabedoria, né? O livro de Provérbios. Então, realmente isso é muito interessante. Eu vejo que essa tua palavra hoje, e aqui eu vou revisar os pontos, tá? Isolamento que gera crescimento. Ponto 1, calar a murmuração. É uma palavra de sabedoria. Mentoria, ou seja, ouvir o que a liderança está dizendo. Mentoria, ser mentoreado, se sujeitar, redescobrir sua identidade, ou seja, quando o título cai por terra, o que sobra, né? Qual é a tua essência, né? Crescimento na família, ou seja, olhar para dentro de casa agora, e crescimento com o Senhor. Isso aqui é uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento que produz sabedoria prática no dia a dia, né? Então, fantástico, cara. Eu gostei muito. Parabéns pela palavra, parabéns pela revelação, e que Deus continue te prosperando. Nós já estamos chegando no final aqui por causa do horário, senão o Instagram derruba a live. Querida, considerações finais. Amém, pastor. É essa frase que tu disseste, né? Que a gente não venha se mover pelas circunstâncias, né? Por aquilo que a gente está vendo, ou por aquilo que a gente não está vendo, não está enxergando, mas que a gente possa andar na revelação que nós já temos, né? Amém. E trazendo a respeito de nós mesmos, né? Não olhar para quem nós ainda não somos, não se esconder atrás das nossas debilidades, das nossas falhas, mas poder andar naquilo que nós já alcançamos com Deus, né? Como eu posso ali para a igreja, né, de Colossos, que ande na revelação que vocês já têm, que vocês já receberam. Sim, amém. Glória a Deus. Querida, muito obrigado por participar conosco aqui da live. Obrigado por essa palavra. Que o Senhor continue te abençoando e que nós possamos ter esse tempo aqui mais vezes. Tá bom, queridão? Amém. Pastor, obrigada. Uma honra estar aqui contigo, viu? Amo vocês, muita saudade. Amém. Tá bom. Em breve estaremos juntos, se Deus quiser. Deus abençoe, Carolzinha. Tchau, tchau. Tchau. Queridos, ainda aqui na live, eu quero dizer para você, ali na minha bio do Instagram, quem não curtiu, quem ainda não me segue, segue lá, @AWPaz. Nós estamos aqui todos os dias, 19 horas, de segunda a sexta, tá? Segunda a sexta nós fazemos live. E na bio do meu nome no Instagram ali, AWPaz, tem um Linktree, onde você vai encontrar 3 botões. Clica no link e vai encontrar 3 botões. O primeiro é o grupo do Telegram. O que eu coloco lá? Eu coloco informação, eu coloco palavras devocionais, comentários, eu coloco áudio, coloco os links do YouTube, das palavras das lives que a gente grava, que a gente salva. Eu coloco o anúncio das lives, quem vai ministrar. Então, entra lá, participa do nosso canal no Telegram. Também lá você vai encontrar um link do YouTube. Essa live vai ficar gravada lá no YouTube. As lives vão todas para o YouTube, tá bom? E também tem um botão de contribuição para aqueles que desejam contribuir com a nossa chamada e ministério.
né? Tem lá os dados, vai cair na fanpage da Igreja Batista Nacional e através de uma conta bancária você pode contribuir conosco. Eu quero agradecer a todos que têm demonstrado a sua fidelidade, parceria, lealdade aos princípios da palavra. Muito obrigado, que Deus abençoe vocês poderosamente. Eu quero agradecer mais uma vez a audiência de todos e até amanhã teremos um tempo especial com o Rodrigo Braz. O Rodrigão vai estar com a gente amanhã. Obrigado, Carol. Deus abençoe a todos. Obrigado, Nara, Ju Longaray. Jonas, abração. Deus abençoe. Eneida, obrigado, viu? Obrigado por vocês estar conosco todo dia. Gilmara, Dona Vanilda, glória a Deus. Só gente querida, gente abençoada. Arthur, obrigado, pastora. Que Deus abençoe a todos poderosamente e até amanhã.